Bom, são muitas dúvidas que antecedem uma cirurgia oftalmológica, mas a campeã das dúvidas é a respeito da lente intraocular. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A lente intraocular é um recurso que a gente sempre utiliza nas cirurgias de catarata. Então, sempre que a gente vai fazer a correção cirúrgica da catarata, isso vai envolver o implante de uma lente dentro do olho, que é permanente. É uma lente que vai ficar com o paciente até o fim da vida. E nessa escolha da lente intraocular, a gente sempre deve prestar bastante atenção para fazer a melhor escolha possível para aquelas condições do paciente. E por que eu digo isso? Porque as necessidades visuais são diferentes de pessoa para pessoa. Por exemplo, alguém que faz mais atividades voltadas para o lar vai ter necessidades visuais diferentes de alguém que passa o dia na frente do computador, por exemplo. Uma pessoa que está acostumada, tem o hábito de pegar a estrada à noite, vai ter hábitos e necessidades diferentes de alguém que, por exemplo, pratica tiro esportivo ou joga tênis. Então, todas as necessidades do paciente, todos os hábitos, hobbies, aquilo que ele faz no dia a dia, com o que ele trabalha, devem ser levados em consideração para que a gente escolha e obtenha o melhor resultado possível diante da tecnologia que a gente tem hoje disponível. Mas não são só as atividades diárias do paciente e as preferências dele que vão definir a lente intraocular. A gente também precisa levar em consideração quais são as características anatômicas daquele olho. Nem sempre a lente de maior tecnologia, a lente mais recente, vai ser a melhor para aquele paciente. Então, o melhor resultado visual no pós-operatório vai depender da habilidade do cirurgião, da escolha consciente da lente intraocular e bastante da expectativa que aquele paciente tem com relação aos resultados pós-operatórios. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é por que esse tema merece tanta atenção? Por quê? Haja vista a frequência com que a gente desempenha a cirurgia de catarata, porque é um problema que todo mundo vai alcançar em algum momento, e não só isso, mas o fato de ser uma lente permanente, que não vai mais ser removida, faz com que a gente precise repensar muito, né, a respeito dessa escolha. Então, a autonomia visual é extremamente importante para o nosso dia a dia, né? O desempenho das nossas atividades cotidianas está bastante relacionada à nossa visão. Então, isso é uma escolha que realmente impacta os próximos anos da vida do paciente e por isso precisa ser muito bem pensada no planejamento cirúrgico. E aí a gente já poderia fazer uma pergunta bastante objetiva e direta. Qual que é a melhor lente intraocular, então, para a gente já escolher, já ir de cara nessa? E a resposta é que não tem uma lente intraocular que sirva para todos os pacientes, né? Porque, como eu falei, a escolha e o resultado, o melhor resultado visual que a gente vai obter, vai depender desse tripé, né? Que vão ser as necessidades e preferências do paciente, as características anatômicas do olho daquele indivíduo e as expectativas que ele tem de independência de uso de óculos e como ele pretende ficar no pós-operatório. Então, se você, por acaso, já teve algumas consultas com o seu médico e já teve a oportunidade de conversar a respeito de possíveis lentes, você deve ter se deparado com termos como lentes asféricas, que podem trazer uma boa qualidade de visão, lentes trifocais, que vão trazer foco de visão bem pertinho, para distância intermediária, para longe, lentes históricas, que são capazes de corrigir alguns tipos de astigmatismo. Esse é um universo que cada vez mais tem novidades e cada vez mais a tecnologia se aprimora, trazendo uma qualidade óptica muito próxima daquela que a gente tinha no cristalino original. Eu digo muito próxima porque a gente ainda não consegue obter os mesmos resultados que se tinha quando o cristalino era transparente. E se tudo isso que eu estou falando parece
muito técnico, muito distante para você, clica aqui no nosso vídeo que eu explico desde a base do que se trata a catarata e como que é o passo a passo aí do treinamento e do tratamento para a cirurgia. Bom, mas e aí? A gente prefere a lente nacional ou a lente importada? Essa é uma dúvida, assim, campeã, realmente. Eu não gosto de usar essa distinção entre nacional e importada, porque mesmo as lentes que a gente fala que são as nacionais, elas acabam sendo trazidas, né, produzidas por fornecedores estrangeiros. Então, essa não é uma boa diferenciação para a gente indicar a qualidade da lente. Eu gosto de focar nas características da lente que melhor atendem aquele caso daquele paciente. Então, se a gente lembrar que uma boa escolha, uma avaliação criteriosa vai trazer um bom resultado, a gente não precisa se prender nesse critério, nessa diferenciação da lente que é nacional ou importada. O importante é você ter uma boa relação médico-paciente ali para deixar claro as suas necessidades, expectativas e o seu médico poder te trazer aquilo que vai de encontro com o que a gente tem disponível hoje em dia nos portfólios dos mais diversos fornecedores. E alguns pacientes também se surpreendem com a possibilidade da cirurgia de catarata corrigir, por exemplo, uma miopia que eles tiveram a vida toda. Então, de fato, a tecnologia que envolve a lente intraocular, ela permite que a gente corrija erros refracionais, ou seja, miopia, hipermetropia, alguns tipos de astigmatismo, com o implante da lente intraocular. Então, uma boa cirurgia, com um bom cálculo da lente intraocular, ela pode permitir que o paciente corrija erros refracionais pré-existentes à cirurgia. Também me perguntam bastante como é o pós-operatório e quais são as medidas que a gente deve tomar logo depois da cirurgia. Para isso, eu tenho um vídeo específico sobre esse assunto para sanar essas dúvidas. Mas o que é importante lembrar é que no pós-operatório é importante ter muito cuidado com higiene dos olhos, essa é a nossa principal preocupação, e de fato vão ser necessárias medicações oculares, né, na forma de colírios, de hora em hora praticamente, né, ou com uma frequência muito alta e que vai sendo reduzida ao longo dos dias que sucedem a cirurgia. O tratamento pós-operatório não vai variar dependendo da lente que foi colocada. Isso é uma questão que envolve basicamente a cirurgia em si, independente do tipo de lente que a gente implantou naquele paciente. Pessoal, espero ter sanado algumas das dúvidas de vocês. Se ficaram algumas outras pendências, me manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de respondê-las, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal.